Por que vão acontecer duas ressurreições? Quem vai fazer parte de cada uma delas? No estudo de hoje, nós vamos analisar este tema e também vamos entender a importância da primeira ressurreição. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Estamos chegando ao final de mais uma temporada aqui no programa Escola Bíblica. Eu sempre menciono isso, acho que quando termina uma temporada, né? Que dá aquela sensação assim de dever cumprido, foi bom, e daí eu sempre penso assim, poxa vida, o que eu poderia ter falado, o que eu poderia ter explicado que eu não expliquei, sempre fica alguma coisa, né? Por isso te convido a acompanhar a gente sempre. Segunda-feira a gente tem uma nova temporada começando, tá bom? Entre Família. Isso mesmo, nós vamos estudar nesta temporada o tema da nossa revista Esperança Entre Família. Vou deixar para segunda-feira. A gente tem um programa aqui na Novo Tempo Entre Família que estuda temas familiares, mas eu quero concluir hoje essa temporada que particularmente, mais uma vez, foi muito significativa para mim. A gente estudou com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, que eu quero, te motivei aí ao longo dessa temporada. A gente sempre vai retomar, a gente vai ter sempre algum estudo bíblico que a gente vai estudar com a Esperança. E eu quero te motivar a estudar. Você pode estudar pelo WhatsApp, é o 12982000062. Esse é o número da Esperança. Salva esse número aí, se você quiser fazer um estudo bíblico. A gente tem uma lista de temas ali, tá? Então é o 12982000062. Vários temas você escolhe. Primeiro você só escreve assim, estudo bíblico. E aí você vai receber a lista desses estudos e você vai escolher qual é a letra daquele estudo e você vai poder fazer aí, conversando. Estou terminando o meu aqui com a Esperança, que é esse que a gente fez nessa temporada, Superando o Luto, o tema da morte, um tema muito intrigante. E hoje nós vamos concluir esse tema com a grande esperança que nós temos em Cristo Jesus. Olha, ela está fazendo a pergunta aqui, Mas afinal de contas, quando Jesus irá voltar? Aí vem o texto bíblico, Marcos 13:32. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aí ela vai te dando as opções. Opção A, opção B, e aí já vou colocar aqui, opção C. Aí você escolhe e ela vai respondendo. Já me respondeu aqui, tá vendo? Dá uma olhadinha aí, olha só. Então é muito simples, é fácil. Você também pode estudar a Bíblia com alguém, tá? Ela te dá essa opção. Então você tem um amigo que você gostaria de compartilhar esse estudo, vale a pena. 12982000062. Vamos orar e hoje vamos concluir essa temporada Superando o Luto. Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, lucidez. E como eu tenho mencionado, Senhor, ao longo desses dias aqui, às vezes não é fácil para a gente desconstruir uma ideia que a gente já tem, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente foi ensinado, aquilo que a nossa família acredita. Mas eu oro que pelo poder do Espírito Santo a gente tenha o coração aberto para novas ideias, para a verdade da Tua Palavra, e que essa verdade transforme, essa verdade dê claramente o entendimento para a lógica da nossa existência. Eu suplico isso, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores agora, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, a gente fez, ao longo dessa semana, a gente relembrou aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, sua vida, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Quando a gente trabalha o tema da ressurreição, a gente vai, em realidade, colocando mais uma peça nesse quebra-cabeça
que eu posso chamar de lógica da existência humana. Entende quando eu digo lógica da existência humana? Tem que ter uma razão, uma explicação. Eu estou aqui, eu vivo, eu posso morrer ou eu perco uma pessoa querida que eu amei, que eu criei laços de amor e essa pessoa morreu. Será que eu vou encontrar essa pessoa de novo? Será que esses laços vão ser resgatados de novo? Existem inúmeras crenças sobre isso. Nós trabalhamos isso ao longo da temporada. Crenças que foram absorvidas. Crenças que foram absorvidas e que foram divulgadas, faladas. Crenças que são milenares, como, por exemplo, a crença na imortalidade da alma. Os egípcios tinham uma crença muito clara, por isso a mumificação, a gente comentou isso. Depois Sócrates absorve essas ideias e o mundo grego acaba apresentando essas ideias, divulgando essas ideias e de alguma forma nós somos influenciados. Mas biblicamente, o estado do homem na morte é um estado de sono e um dia ele vai acordar para ter a vida eterna, assim como aconteceu com Jesus, como nós trabalhamos ao longo dessa semana. E hoje eu quero aprofundar esse tema daquilo, como essa relação direta que existe daquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. E o primeiro texto que nós vamos analisar está em São João capítulo 5 e o verso 25, onde o apóstolo diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O mesmo poder da palavra, o mesmo poder criativo que nós encontramos lá no Gênesis, se dá aqui, neste momento. Um dia todos ouvirão a voz do Senhor e voltarão a ter vida. Só que agora nós percebemos que esse grupo se divide. E João apresenta as duas ressurreições. A ressurreição da vida. Veja que o texto coloca de forma distinta a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Por quê? Porque nós temos aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Aqueles que amaram o Senhor Jesus, e nós temos nesse grupo os que aceitaram o Senhor Jesus, que estão vivos e que estão mortos, por ocasião da segunda vinda de Jesus. Porque, como eu mencionei ontem, esse é o grande marco, a segunda vinda de Jesus. Este é o evento, não só um evento, mas é um encontro para aqueles que o aceitaram. Esse é o Deus a quem nós aguardávamos, a palavra diz de forma clara. E nós temos também aqueles que não aceitaram, os vivos e os mortos. Aqueles que aceitaram, que estão vivos, o que acontece com eles? E aqueles que estão mortos, o que acontece com eles? Nós percebemos já que aqueles que estão mortos vão ressuscitar para a ressurreição da vida. E aqueles que estão mortos, que não aceitaram, vão ressuscitar para a ressurreição do juízo. Vamos entender em que momentos eles acontecem. Por que então existem duas ressurreições? Quem fará parte de cada uma delas? Por que existem as duas ressurreições? Porque existem dois grupos de pessoas no mundo. Sempre existiu e sempre existirá. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus e aqueles que não aceitaram. E eu tenho dito aqui muitas vezes que em todo momento o Senhor está se revelando, se manifestando para todas as pessoas em todos os lugares. O Senhor está fazendo isso neste momento, cada um na sua realidade, mas o Espírito de Deus está trabalhando no coração de todos, no mundo inteiro. Ninguém morre sem ter tido a oportunidade de receber a revelação do poder de Deus. Senão, o juízo divino seria um juízo injusto.
1 Tessalonicenses 4,13, que é o evento que marca esta primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando a gente analisa o contexto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, fica muito claro que eles não tinham uma total compreensão. Para eles, os mortos estavam em desvantagem quando Jesus voltasse. Eles não tinham total compreensão deste tema ressurreição e da volta de Jesus. Por isso, no final de cada capítulo da primeira carta, se você verificar, vai enfatizar a volta de Jesus. A volta de Jesus é o grande momento. E Paulo está dizendo aqui, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Expressão essa, nós já analisamos nessa temporada, que se refere às pessoas que estão mortas. Quem está dormindo, ou quem está morto, melhor, está dormindo. Se está dormindo, um dia vai acordar. Ou vai acordar para ter a vida eterna, ou vai acordar para o juízo, como a gente viu no texto de São João, capítulo 5. Então, Paulo está dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes, não tenham conhecimento, para vocês não ficarem tristes, como aqueles que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, vejam só a ligação com os temas que a gente fez durante essa semana. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que estão mortos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que estão mortos, os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando? Na segunda vinda do Senhor. Vão ressuscitar primeiro aqueles que morreram e que a aceitaram. Lembra o quadro que eu mostrei anteriormente? Aqueles que aceitaram, os que não aceitaram, vivos e mortos. Então, os vivos que aceitaram encontram junto com os mortos que aceitaram, porque esses mortos, quando Jesus vem, eles levantam da sepultura e eles se encontram com os vivos para agora viverem a vida eterna. Sequência para a gente entender. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos levados, arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando a gente ouve a palavra arrebatado na Bíblia, nós associamos a um tema de ser este um evento secreto. Não é. Quando a gente fala da volta de Jesus, em Apocalipse capítulo 1, verso 7, eu citei acho que ontem esse texto, ou anteontem, a volta de Jesus vai ser um evento visível. Então, eles serão levados, os vivos, junto com os mortos para o encontro do Senhor nos ares. E como é que Paulo conclui essa parte da carta aos Tessalonicenses, a primeira carta? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, havia um problema de compreensão para os cristãos que haviam sido conversos, aceitado agora a mensagem que Paulo pregou na cidade de Tessalônica. Havia uma falta de compreensão? Havia. E Paulo está escrevendo para eles, está dizendo para eles, está explicando para eles sobre esse tema. E aí, para ficar claro que quando Jesus voltar, os vivos vão se encontrar com os mortos, aqueles que aceitaram, que levantam da sepultura e têm esse encontro. E Paulo está dizendo que vocês se consolem com essas palavras, que haja esperança no coração de vocês. Olha o que diz 1 Coríntios, vamos juntar aqui os textos, porque essa é uma das formas que a gente compreende o texto da Bíblia. Quando a gente pega o mesmo tema em vários textos, tá? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados nós seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da trombeta. Veja que ele usa a mesma expressão que ele usou para os Tessalonicenses. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando a gente vai juntando os textos, a gente vai confirmando a ideia e a gente vai ampliando a ideia. Lá, Paulo diz que os mortos vão ressuscitar. Aqui, para os coríntios, ele está dizendo que eles vão ressuscitar e junto com os vivos serão transformados. E ele vai dizer que esse corpo corruptível, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse é o grande tema. Lembra, quando nós começamos a temporada e a gente vai no Gênesis, quando há um questionamento lá, quando há a queda, o homem comete o pecado, o inimigo de Deus está dizendo assim, não é verdade. Você pode ser imortal, está dizendo para Eva. Não é verdade o que o Senhor falou, que as consequências que você vai morrer. Não! Você pode ser imortal. E eu queria dizer para você que a imortalidade só pertence a Deus, que é o Criador, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são imortais. A partir deles tudo foi criado. Agora, por que o texto está dizendo que o ser humano aqui vai ser imortal? Essa é uma condicionalidade. Ele será imortal ali a partir de uma condição. Qual é a condição? Ele aceitou o Senhor Jesus, ainda que ele tenha morrido a morte, que é esse sono, ele vai acordar, mas por ter aceitado, ele vai viver agora condicionalmente a imortalidade. A condição, ele se entregou totalmente ao Senhor Jesus. Hoje eu me entrego ao Senhor Jesus. Eu já começo a viver a imortalidade condicional? Ainda não. Só quando eu ressuscitar. Hoje eu durmo. Então eu estou dormindo, aguardando. Aí o Senhor vai dizer, todos que ouviram vão ouvir a voz e vão sair do túmulo. Uns para viverem essa imortalidade condicional e outros para a ressurreição do juízo. Aí alguém pode dizer assim, se ela é condicional, então o pecado pode voltar a existir? Não. Não se levantará uma segunda vez, diz o texto bíblico. Por quê? Porque aqueles que estão vivendo a eternidade agora, que aceitaram o Senhor Jesus, eles sabem o resultado do pecado, a dor e o sofrimento que o pecado causou. Por isso, não se levantará uma segunda vez o pecado. Deu para entender? Fica claro aqui para você. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A palavra aguilhão ali é picada, sabe? A picada, o veneno, aquela picada que trouxe a morte. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque quando Jesus morreu, quando ele dormiu na sepultura e ele acordou no primeiro dia da semana, ele deu a esperança para a gente. Então, graças ao Senhor Jesus Cristo, a sua morte, nós temos esperança. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ressurreição, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Todos que aceitaram. Esses serão vivificados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ele vai dizer no verso 19, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não tem lógica, não faz sentido. Por isso tem que existir a ressurreição, o reencontro.
Agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, verso 5, enfatizando esse tema. Vejam, a gente estava em Tessalonicenses, foi para Coríntios, a gente estava em João, foi para Tessalonicenses, agora fomos para Coríntios, agora em Apocalipse. Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando Jesus vem, começa a existir um período que Apocalipse vai chamar no capítulo 20 de um período de 1000 anos. E no início do período de 1000 anos, acontece a volta de Jesus e a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? A ressurreição que João disse, a ressurreição daqueles que aceitaram. Por isso que João vai repetir isso no Apocalipse. A gente tem o mesmo autor do Evangelho e agora no Apocalipse. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É aquela que acontece quando Jesus vem. Jesus vem nas nuvens do céu e eles ressuscitam. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte, qual é a segunda morte? É o deixar de existir. Que vai acontecer quando? Que vai acontecer no final do período dos 1000 anos. A Bíblia diz que a cidade santa vai descer. Todos aqueles que morreram, que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que estavam vivos quando o Senhor vem, porque eles não suportam, eles morrem, aqueles que não aceitaram. Aqueles que estavam vivos morrem, e junto com aqueles que estavam mortos ao longo da história, agora, após os 1000 anos, eles ressuscitam. Eu não vou estudar aqui com você o que fazem os salvos durante os 1000 anos, que não é o nosso tema hoje. Mas nesse momento, todos os que não aceitaram estão vivos, cercam a cidade santa, desce fogo e enxofre do céu e eles são destruídos. Eles deixam de existir. Essa é a segunda morte. Deixar de existir. A eliminação para sempre do pecado, das consequências que o pecado trouxe. Aquela picada venenosa, terrível que o pecado trouxe e as suas consequências sobre a nossa vida. Para a gente recordar, para ser didático. Então nós temos a volta de Jesus, que é visível, Apocalipse 1:7. Os justos mortos ressuscitam. A citação de 1 Tessalonicenses 4:16. Os justos vivos são transformados. Capítulo 2, verso 8 e também o texto de Coríntios, capítulo 15. Os ímpios mortos na volta de Jesus Cristo, eles continuam mortos, porque feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na primeira. Agora, quando terminar o período dos 1000 anos, aí sim haverá a ressurreição, que João vai dizer que é a ressurreição do juízo. 1000 anos no céu, Satanás está preso na terra, não tem ninguém para tentar. Ímpios ressuscitam e junto com Satanás tentam invadir a cidade santa. Desce fogo do céu, consome Satanás e seus aliados e Deus restaura todas as coisas. Isaías capítulo 65, 17 a 25. Queridos, eu não sei se faz sentido para você o que eu acabei de dizer, mas eu quero que você assista um testemunho agora. Eu gostaria que, quando você assistir a história da Dona Iraci, e eu menciono quando eu apresento Anjos aqui, porque esse é um testemunho do Anjos da Esperança, do programa que a gente tem semanalmente aqui, que a gente mostra como a mensagem tem alcançado corações. E eu sempre menciono que quando uma pessoa conta a sua história, vidas são conectadas. Eu gostaria que você, ao ouvir a Dona Iraci, da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso, obrigado, Dona Iraci, por compartilhar a sua história. Eu gostaria que você pensasse no que eu acabei de dizer, a esperança. A esperança que a gente tem de encontrar os queridos que dormiram o sono da morte. Dá uma olhadinha.
Meu filho tinha 14 anos e apareceu um tumor na próstata e era um câncer maligno. E deu só 6 meses e foi embora. Primeiro filho, neto, sobrinho, era o primeiro da família. Fiquei 3 anos, enquanto não exumaram o corpo do menino, eu não acreditei que ele tinha falecido. Era de casa para o cemitério. Era só chorar e queria morrer. Não tinha mais vontade de viver. Que bem que eu tinha uma filha também, que era um casal, né? Mas eu perdi a vontade de viver. Aí depois de 3 anos, aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E aquilo foi tirando aquela dor, aquele sofrimento. Aí eu acordei para a vida. Eu resolvi voltar para Deus, porque eu vi que ele não ia mais voltar. E que tinha um Deus maravilhoso, que eu achava que não existia, e eu passei a crer que existisse, que Ele podia tirar minha dor. E assim eu fiz. Eu conheci a Novo Tempo por intermédio de uma amiga e filha. Sempre que tinha festinha, alguma coisa na igreja, ela me convidava e eu ia. Então eu não tinha tanto entendimento na Bíblia depois que eu comecei a assistir o Novo Tempo. Aí abriu mesmo a minha mente, falei, aqui é meu lugar. E continua até hoje. Tá a TV no quarto. Aí quando o marido ia deitar, ele ligava no outros programas, né? E eu falei, não, isso não dá certo. Eu quero assistir Novo Tempo. Aí eu falei pra neta, filha, baixa pra vó, Novo Tempo pra vovó, onde tiver, tá assistindo. Aí ela baixou, agora não tem tempo ruim, é o tempo todo Novo Tempo, na rádio de manhã e à noite, Novo Tempo. Aí eu tenho uma grande esperança de encontrar o filho, não só o filho como os outros que já foram, né? É essa a minha esperança muito. A Novo Tempo é muito importante para mim, eu não sei viver sem ela. Muito importante, eu só estou aprendendo. Muita coisa que eu nunca sabia e estou passando a saber. Principalmente a palavra de Deus. Isso me traz muita paz, muita alegria, graças a Deus. Eu não vivo se eu não estiver na palavra de Deus, ouvindo. E mais a pregação da Bíblia. Toda coisa que eu não sabia, estou passando a aprender. Então, muito importante, tudo que está escrito na palavra é dito. Então, é isso que é muito importante para mim. Que a palavra de Deus é totalmente certa. E dirige a gente no lugar certo. É o que eu me sinto. Na verdade. Dona Iraci, obrigado por compartilhar seu testemunho. E eu espero que essa esperança se renove todas as manhãs, todos os dias na sua vida. Eu espero que se renove no coração de você, no seu coração que está me ouvindo agora. Vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E o capítulo 21 vai dizer que a morte não existe, a lágrima não existe. E quando eu vi a cena da Dona Iraci sorrindo, eu fiquei imaginando o contraste com as lágrimas que já foram derramadas. Eu espero que essa mensagem traga consolo para você. Pai do céu, obrigado porque Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar. Que isso console o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, nos encontramos segunda-feira. Tchau.